Começa agora o Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ele é conhecido pela militância nas áreas de preservação da biodiversidade brasileira e pelo incentivo aos projetos de agricultura familiar. Com a vida dedicada à docência, à pesquisa e à extensão nessas áreas, foi também diretor de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente durante a gestão da ministra Marina Silva. O entrevistado do Trajetória de hoje é Paulo Yoshio Kageyama, professor do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. No caso, assim, me parece que o senhor é o professor mais verde dessa universidade, né? Em se tratando de militância, vamos dizer, na pesquisa na universidade, eu sou considerado, de fato, um pesquisador da área verde, de fato, ou defendendo o verde das nossas florestas, da nossa biodiversidade. E, no caso, o senhor vem trabalhando a questão ambiental, pensando também na questão da agricultura, né, e na promoção mesmo social e humana. Um dos pontos que o senhor trabalha é a questão aí da agricultura familiar, que tem sido o enfoque da pesquisa do senhor. A agricultura familiar, como ela contribui com a economia agrícola do país? Normalmente, vamos dizer, as estatísticas não enfatizam muito a importância da agricultura familiar, mas deve-se destacar que ela, vamos dizer, é responsável por 70% do alimento básico do brasileiro. Vamos dizer, eu acho que isso é muito significativo, mesmo com um pouco incentivo que eles têm. Eles têm 30% da área somente, enquanto a agricultura patronal tem 70%, e tem 30% do financiamento dos recursos, enfim, financeiros. No entanto, produz, vamos dizer, 70% ou mais da agricultura, do alimento básico do brasileiro. E como é que o senhor avalia essa discrepância, né? Quer dizer, a agricultura familiar contribui com 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros, e, no entanto, assim, os investimentos a esse tipo de economia ser tão pequeno. Eu acho que isso é fruto exatamente do peso político que eles têm. A agricultura familiar, apesar de ser 85% das propriedades do Brasil, rurais do Brasil, então a grande maioria, eles são muito pulverizados, pequenos, e desaparecem, na verdade, nessa imensidão do Brasil. Quando, vamos dizer, a agricultura dita patronal, aquela industrial, ela vamos dizer, é importante também porque ela é responsável, em parte, pelo balanço comercial do Brasil, né? Balanço de pagamento, balanço, enfim, na parte econômica. Então, isso faz com que, vamos dizer, todo o apoio político, de fato, seja dado para a agricultura patronal. Porque essa agricultura patronal que o senhor está chamando são os grandes produtores, mas essa produção deles, ela acaba ficando aqui no Brasil ou é para o exterior, dessa agricultura patronal? A grande parte da agricultura patronal é voltada para as commodities, vamos dizer, principalmente para a exportação para os países mais desenvolvidos, né? Então, vamos dizer, a soja, vamos dizer, a pecuária, né? A carne bovina, vamos dizer, que é principalmente, vamos dizer, para exportação. Enquanto que a agricultura familiar se dedica mais ao alimento mesmo, ao alimento brasileiro, não ao alimento para o gado, digamos, da Europa, Estados Unidos e, enfim, Japão, etc. Nesse caso, professor, esses pequenos agricultores, né, que compõem essa agricultura familiar, eles, onde eles se encontram, né? Onde eles ficam alocados? Por exemplo, nos grandes centros urbanos, onde que estão esses pequenos agricultores? Então, esses pequenos agricultores familiares estão espalhados pelo Brasil todo. É lógico, pulverizados, né? Porque são pequenos e não, vamos dizer, juntos, né?
não é, por exemplo, como a agricultura dita patronal, em que são grandes propriedades, né, vamos dizer, abrangendo uma grande área em conjunto, né? Agora, estão em todo o Brasil. É lógico que existem algumas regiões que estão onde há maior concentração, né? Por exemplo? Por exemplo, no oeste de Santa Catarina, por exemplo, é um reduto, digamos, bastante grande de pequenas agricultura familiar, né? É isso que é chamado de cinturão verde? Também, mas o cinturão verde, na verdade, é parte dessa agricultura familiar que produz principalmente hortaliças, né, para abastecimento das grandes metrópoles, né? Tem São Paulo, tem, inclusive em Piracicaba também tem o cinturão dito verde, né, para a produção de alimento mais diário, digamos, que são as hortaliças, né? E em São Paulo, por exemplo, eles estão em pequenos sítios? Sim, em São Paulo, vamos dizer, e em todo o Brasil eles estão em pequenos sítios, né? Enquanto, vamos dizer, só para dar uma média, vamos dizer, a média das pequenas propriedades são de 10 a 20 hectares, enquanto que as grandes propriedades são 200 a 400 hectares, digamos. Então, é uma diferença muito grande entre os pequenos e grandes. Então, a grande maioria de propriedades são de pequenos, né? Só que eles detêm, no total, somente 30% da área total do país. No caso, isso daí remete a uma temática que é bastante interessante, né? O senhor falou que eles são pequenos agricultores, né, fazendo agricultura familiar de maneira individualizada. Como é que fica a questão das cooperativas? Então, eu acho que é muito importante associações e cooperativas quando eles são organizados. Agora, o grande problema é que a grande maioria não é organizada. Inclusive, esse é um dos objetivos, por exemplo, do movimento dos trabalhadores sem terra, que o MST que faz um trabalho de organização dos pequenos produtores rurais, né, vamos dizer. E é lógico que cooperativas e associações são parte dessa organização. E, vamos dizer, por causa disso é que a gente dá preferência para trabalhar com movimentos organizados de trabalhadores rurais, que é o caso do MST. Então, há 15 anos já que a gente vem trabalhando com eles e para eles, né, em sistemas produtivos mais adequados a eles, principalmente agroecológicos, sem o uso de agrotóxico, por exemplo, e trazendo muito mais rentabilidade para eles, né? Já que a agricultura dita mais industrializada, grande parte do custo de produção, o custo de implantação da cultura é devida a agrotóxico ou aos venenos aplicados na agricultura, na pecuária. Pois é, quando o senhor fala, né, que esses agricultores que estão de maneira desorganizada, né, e o senhor já percebeu se eles fazem mais uso de agrotóxicos do que aqueles que estão organizados? Com certeza, vamos dizer, eles vão atrás exatamente da grande mídia, enfim, de toda a propaganda que se faz, que é para o uso de agrotóxicos cada vez mais, né? E isso encarece demais o custo de produção e eles acabam sendo endividados. E como não são organizados, na verdade, acabam, vamos dizer, não sendo perdoados das suas dívidas, como os grandes produtores, por exemplo, que sempre, vamos dizer, recebem, vamos dizer, um certo subsídio, né? Subsídio, digamos, né, do governo, vamos dizer, na forma de atenuação do pagamento, etc. Então, eles acabam ficando no vermelho, né, atendendo àquele apelo, né, que seria muito mais voltado para o grande produtor. Agora, esses empréstimos que eles fazem são aqueles empréstimos que o próprio governo oferece ou são de instituições privadas? Existe o empréstimo, vamos dizer, do governo, vamos dizer, que somente os organizados conseguem receber adequadamente esses empréstimos, né? Existem empréstimos específicos para a agricultura familiar, porém é uma pequena porcentagem que consegue, de fato, ter, vamos dizer, organização para receber esse empréstimo. Agora, se for olhar, se eles têm que pagar, eles fazem uso, pelo que o senhor está falando, indiscriminado de agrotóxicos, né?
eles se endividam fazendo empréstimos até para comprar agrotóxicos para poder ter uma produção maior, né? Eles vivem reféns aí também da questão do tempo, né? Além de reféns dos empréstimos, das condições climáticas. É uma atividade que dá lucro? É lógico, vamos dizer, se ele seguir, vamos dizer, exatamente os preceitos da agricultura agroecológica, dita agroecológica, quer dizer, ele consegue de fato ter muito mais rentabilidade e, de fato, viver adequadamente com esse tipo de agricultura. Agora, se ele não seguir esses preceitos e seguir, de fato, vamos dizer, a recomendação que é voltada muito mais para a agricultura industrial, ele, é lógico, acaba ficando no vermelho e acaba normalmente se endividando e, às vezes, sendo expulso de sua propriedade até. No caso, essa agricultura familiar, ela ainda é constituída por membros da família que se juntam para poder constituir essa produção, ou são esses pequenos agricultores contratam mão de obra de cada região? Então, a agricultura familiar, ela é conceituada, ela é definida como sendo uma família de agricultores que se utiliza somente da mão de obra da família e, eventualmente, contrata em algum período curto uma mão de obra muito específica, né? Então, vamos dizer, isso é que caracteriza a agricultura familiar. E é a grande maioria do Brasil, isso é importante colocar. 85% das propriedades são de agricultores familiares. Somente 10% são de patronais. 500 mil patronais, famílias, e 4,5 milhões de famílias de agricultores familiares. Quer dizer, é um número bastante elevado, né? Sim, bastante expressivo, só que por serem pulverizados, desorganizados e sem poder político, por exemplo, os ruralistas representam a agricultura patronal, né? E a gente sabe o papel que representam os ruralistas na Câmara dos Deputados e no Senado. Outra coisa que, além da crítica que o senhor faz a essa desorganização desses pequenos agricultores, do uso indiscriminado de agrotóxicos, o senhor também é um crítico ferrenho do uso de transgênicos, né? E o porquê? Exatamente porque, vamos dizer, a forma como os transgênicos foram introduzidos foram de uma forma assaudada. Eu participei 4 anos também da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que aprova ou não aprova os transgênicos. E também nessa comissão há domínio, né, vamos dizer, de pessoas e pesquisadores voltados para esse tipo de agricultura voltado para o uso de agrotóxicos. A gente sabe que os dois principais transgênicos, né, são associados com o agrotóxico, né? Por exemplo, o principal transgênico, que é o resistente ao herbicida glifosato, o chamado Roundup Ready, na verdade ele representa 90% dos transgênicos. E isso encarece demais, vamos dizer, possibilita o uso cada vez maior desse agrotóxico. Quer dizer, o uso de transgênicos não elimina o uso aí de agrotóxicos. Ao contrário, né? Vamos dizer. Ele intensifica. Intensifica o uso de agrotóxicos, né? Agora, entra uma questão que seria a fome mundial, né? Os dados aí das organizações das Nações Unidas que vêm apontando que a humanidade está passando mais fome. O senhor concorda com isso? Mas antes de o senhor responder, nós vamos para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Paulo Kageyama, que é professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, aqui da Universidade de São Paulo. Pois é, professor, no bloco anterior, né, a gente estava justamente falando, aí o senhor pontuou aí que existe até uma descompensação, que esses pequenos agricultores, eles detêm 30% de áreas agricultáveis, né, de terras. Em contrapartida, eles colocam 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, né? E o senhor também faz algumas críticas, o uso indiscriminado por parte desses agricultores de
agrotóxicos, do próprio transgênico, né, que o senhor diz que não elimina o uso aí dos agrotóxicos. Agora, entra uma questão que fica numa encruzilhada, né? A Organização das Nações Unidas, através da FAO, diz que a humanidade está passando mais fome. O senhor concorda com esses dados? Eu concordo com a estatística de que tem cerca de 1 milhão de pessoas no mundo, dos 7 bilhões, aliás, 1 bilhão, né, passando fome, de alguma forma. Agora, esse povo que está passando fome não é pela não produção de alimentos, mas sim pela má distribuição de renda, na verdade, né? Então, vamos tomar como base o Brasil, na verdade, né? Nunca o alimento foi tão barato, né? E com a agricultura familiar até não sendo muito privilegiada, né? Ficando em segundo ou terceiro plano. Mas mesmo assim, essa agricultura familiar produz 70% do alimento básico, né, do brasileiro, e é a responsável por alimento mais saudável, né, livre de agrotóxicos. É importante colocar que, infelizmente, o Brasil é, desde 2008, campeão do uso de agrotóxicos no mundo. Desde 2008, a estatística é muito clara. Agora, quando o senhor fala que, por exemplo, esses 70% dos alimentos que chegam e são saudáveis, né, como é que ficaria esse uso excessivo que o senhor mencionou anteriormente de agrotóxico justamente por esses pequenos agricultores? Na verdade, não é todos os pequenos agricultores familiares que não usam agrotóxico. É uma pequena parcela. Então, eles são produtores de alimentos. E uma parte é produzida agroecologicamente ou livre de agrotóxico. E chamados alimentos orgânicos ou alimentos naturais, que estão nas gôndolas hoje cada vez mais dos supermercados de ricos. Né? Quem pode pagar um pouco mais está preferindo comer alimento orgânico ou natural. Né? Então, isso é muito importante colocar. Existe, de fato, uma vontade do povo de comer alimento mais saudável. Né? Isso é muito, muito constatável, isso, né? Então, nós temos que, valorizar esse tipo de alimento, né? Valorizar esse tipo de agricultura. E a agricultura patronal, infelizmente, que é a que mais utiliza agrotóxico, fazendo com que, em termos estatísticos, 5 quilos de agrotóxico sobre para cada brasileiro. Né? Quer dizer, um número excessivo, né? E, no caso, quais são os efeitos dos agrotóxicos na saúde? Porque o senhor desenvolveu todo um estudo, né, que mostra esses malefícios, né? Então, cada vez mais vem se comprovando pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, que esses agrotóxicos em grande escala, na verdade, vêm provocando doenças, né, as doenças mais graves, vários tipos de câncer, né, e mesmo, para citar assim, a doença da vaca louca, coisas assim muito estranhas que nunca existiram, na verdade, né? E é lógico, para se comprovar isso, definitivamente é muito, muito difícil. Porém, cada vez mais a medicina vem mostrando que há uma tendência muito grande de onde existe grande concentração de agricultura com agrotóxico, a maior contaminação, inclusive, por exemplo, de leite materno. Né? Na região do oeste do Brasil, centro-oeste do Brasil, fez-se um estudo em que o leite materno estava todo contaminado. E é lógico, vendo-se que isso era devido ao agrotóxico usado na região, na agricultura. Inclusive, há até uns cruzamentos, né, entre índice de suicídios e uso de agrotóxicos por parte de agricultores, né? Essa estatística é mais pesada, por exemplo, na Índia. Né, os agricultores de algodão, que foram, induzidos a usar o algodão transgênico, eles, tiveram um grande índice, mas grande índice mesmo, de morte por suicídio dos agricultores, que, não tiveram, o retorno econômico esperado, e se endividaram. Porque o senhor diz que no mundo não falta alimentos, né? Que, na verdade, um dado estatístico do senhor
dizendo que a produção de alimentos cresceu 46% e contra 26% do crescimento da população. Né? Esses dois dados garantem, então, que tem mais comida do que gente? Certamente, vamos dizer, alimento que seria, né, possível de alimentar toda a humanidade, não há nenhuma dúvida. Vamos dizer, o total de desperdício que existe é brutal, né? E, exatamente, vamos dizer, o povo ocidental vem, vamos dizer, consumindo cada vez mais alimento adicionalmente ao que é necessário. Tanto é que, vamos dizer, os Estados Unidos, por exemplo, é campeão de obesidade. E nós estamos indo para o mesmo caminho, né? Cada vez mais vem aumentando a porcentagem de obesos, né? Quer dizer, os ricos vêm se alimentando cada vez mais, ficando obesos, e uma porcentagem, vamos dizer, de pobres, né? Vamos dizer, que não podem, vamos dizer, se alimentar, sendo, vamos dizer, 1 bilhão de pessoas. Desequilíbrio social, né? Exatamente. Então, é muito mais social do que, vamos dizer, qualquer outra coisa. É sabido, principalmente aqui em São Paulo, que os pequenos agricultores, né, eles são, em grande parte, orientais, né, japoneses, que principalmente se especializaram e dedicam muito à agricultura, principalmente familiar. Essa é a história também da família do senhor? Mais ou menos, né? Meus avós chegaram ao Brasil como agricultores, e chegaram depois a comprar terra, lá na década de 30, 40, né? Eles eram japoneses? Sim, meus avós vieram como imigrantes. Eu sou neto de japonês, sou a 3ª geração já brasileiro. Que é chamado de... Sansei, eu sou Sansei. O Nisei é a 2ª geração e o Issei é o imigrante. Certo. E no caso, eles vieram para qual cidade de São Paulo? Os meus avós, especificamente, foram para a região de Santo Anastácio, no Pontal do Paranapanema. Exatamente a região onde eu trabalho mais com os agricultores familiares agora. E foi lá que o senhor, nessa região que o senhor nasceu? Sim, nasci nessa cidade de Santo Anastácio, cidade muito pequena, de agricultores, né? Vamos dizer, na época de algodão, amendoim, enfim, eram agricultores. Meu avô, particularmente, era especialista em menta, trouxe do Japão exatamente essa tecnologia. Enfim, eram pequenos agricultores na época. E depois foram para a cidade, após a guerra, a Segunda Guerra, já que eram de uma facção, que acho que alguns conhecem, né, que é uma facção que acreditava que o Japão não tinha perdido a guerra, tinha ganho a Segunda Guerra. Então, e foram para a cidade esperar o navio que vinha buscá-los. E então, nós viramos... enfim, filhos da esperança. Exatamente. Então, fomos para a cidade e foi muito bom, porque passamos a conviver muito melhor, muito mais, vamos dizer, com os outros cidadãos brasileiros, né? Ao passo que os que ficaram no campo ficaram mais ou menos isolados. Porque, no caso, o senhor tinha quantos anos nesse período? Então, eu vim para a cidade com 5 anos de idade. Então, logo após a guerra. Fui também junto com meu avô e com meu pai, minha mãe, para esperar o navio. E ficamos esperando, né, até que viramos uma pessoa da cidade, né? Por causa desse problema, na verdade, da divisão dos menos esclarecidos, né, que achavam que o Japão tinha ganho a guerra e ia mandar um navio para buscar os imigrantes de volta. O interesse do senhor pela temática, né, que direcionou boa parte, tem direcionado a vida acadêmica de pesquisa aí do senhor em relação à questão do ambiental, a questão dos alimentos, veio quando? Na verdade veio bem depois, né? Agora, o interesse pela agricultura, na verdade, pela área da agricultura, foi porque eu nasci numa região, numa cidade particularmente muito agrícola e pecuária, né? Então, isso fez com que eu, lógico, me interessasse pela carreira de agrônomos, que existiam muitos lá na minha região. Então, muitos conhecidos eram agrônomos e acabaram me influenciando a vir para Piracicaba, né, que é a Exalc.
Agora, o interesse pela questão ambiental foi porque eu me interessei particularmente por estudar a biodiversidade tropical, biodiversidade particularmente da Mata Atlântica. Então, eu sou geneticista, comecei a estudar a genética da floresta tropical e com isso passei a entender melhor essa biodiversidade, essa riqueza muito grande. E me especializei então nisso após a entrada na academia. E Quer aí, dizer, porque o senhor se formou em 1965, não, né? 69. Desculpa, em 1969, o senhor se forma, né, em engenharia agrônoma, né? E o senhor já entra já para o mestrado após a sua formatura? Não, eu trabalhei 3 anos numa empresa florestal, plantando pinos e araucária, né? E aí fiquei 3 anos e vi que de fato não era a minha preferência profissional. Aí então eu fui buscar um outro emprego e encontrei um instituto de pesquisa florestal que me contratou como pesquisador. E me senti muito à vontade, de fato, me vi, né, vamos dizer, numa carreira mais adequada para mim. Fiquei 5 anos nessa carreira de pesquisador e aí fui contratado pela Universidade de São Paulo para ser professor. E aí é que encontrei, de fato, o meu nicho, o meu caminho certo. Me considero, vamos dizer, que a carreira de professor, para mim, é, de fato, aquela que atendeu a minha expectativa, de fato. Fico feliz com isso. Certo. Agora, o senhor disse que a primeira linha de pesquisa foi na área de genética, né? Genética e transgênicos, eles são muito próximos. Aí eu gostaria de saber se foi a partir de pesquisas nessa área de genética que levou o senhor a se tornar um ferrenho crítico dos transgênicos. Mas antes de eu responder isso, nós vamos para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes.